transmissão ao vivo foi iniciada. Então, alô Bola e alô Amanda. Alô Bola. Amanda Costa está aqui conosco neste momento em que vamos prestar aqui uma pequena homenagem à Dona Ema, que hoje completaria 118 anos de idade, e nós vamos compartilhar algumas memórias, algumas interpretações do mapa dela. A Amanda Costa é minha querida colega, que também estudou com a Dona Ema, como tantos outros, e nós combinamos, nós estávamos fazendo isso de última hora, então por isso o nome dela não foi citado. Está lá a participante especial de Amanda Costa, aliás, mas não estava confirmado, ela pôde realmente participar. Então, Amanda. Boa noite a todos, boa noite, Bola. Viva Dona Emi, que nos une em todo esse tempo, né? Já são 118 anos da existência dela nesse planeta, né? Já não está mais aqui entre nós fisicamente, mas a alma e o espírito e todas as experiências que nós compartilhamos com ela, isso fica preservado na gente, profundamente guardado, né? Mas guardado e compartilhado, porque são coisas que precisam continuar seguindo o seu caminho, né? Assim como nós ouvimos muito dela, é importante também que a gente, com as ondas de aquário, compartilhemos o que a gente aprendeu e trocou com ela, né? E eu acho que com a Dona Emi, assim, uma coisa que sempre me marcou muito e a essência do que eu aprendi com ela é a vivência do curso natural da vida, através da astrologia. Nunca segui fórmulas decoradas e nomenclaturas, mas observar a natureza, observar as pessoas, observar aqueles com quem nós convivemos, e, antes de tudo, o nosso próprio mapa astrológico, né? E deixar que a vida vá mostrando os caminhos trançados com o curso dos astros, que não são os astros que nos fazem, os astros que determinam os acontecimentos, mas é uma teia de vida que junta todas as coisas. Assim como as árvores, no fundo da terra, têm teias de comunicação, não somente entre as suas raízes, mas também uma massa de terra, de vida, de humus que vai por baixo, nós também temos nas nossas mentes e uns com os outros e em conexão com as galáxias. Sim, trata-se de uma instância de comparação, né, entre os ciclos e órbitas e trajetórias dos seres humanos e os ciclos e os ritmos dos astros, né? Não exatamente como você disse, não se trata de uma casualidade, né, de uma causa e efeito, mas de uma correspondência que pode ser espelhada também em outros oráculos, em outros sistemas simbólicos, né? Como o tarô, com os arcanos, ou os búzios, né, com os orixás, com a bateia de Fá, onde, conforme os búzios nas conchinhas se lançam para um lado ou outro, você tem um espelhamento, né, das características e tendências da pessoa. E isso que você também disse inicialmente, de que ela mais nos ensinou a pensar os símbolos do que repetir fórmulas, né? E ela, com o Sol em Aquário na casa 5, e também ainda na
ponta da casa 5, com um Júpiter em Aquário, ela tinha essa capacidade de unir, né, o Sol e o Aquário, né, o Leão e o Aquário, a casa 5, a casa de Leão, com a lua cheia no Leão, na 10ª casa. Então, a interpretação, a abordagem, a visão dela era, ao mesmo tempo, o coletivo e o individual, né? Onde a pessoa se identifica no mundo, né? Na sociedade, na história, como Aquário, e também qual a centelha, a individualidade, a identidade da pessoa, né? Então ela conseguia unir essas duas coisas de uma forma muito tranquila e muito inteira, e isso levava justamente ao maior função desse conhecimento, que de que a pessoa se compreenda, se aceite e se integre com ela mesma e com a sociedade. E a simplicidade, né, Bola, nessa forma de transmitir e fazendo com que a gente refletisse, a gente perguntava uma coisa para ela e ela devolvia a pergunta de uma outra forma, né? Muito interessante, fazendo com que a gente refletisse, bem a ideia de reflexo, né? De devolver a pergunta e o questionamento e na verdade, respondendo a pergunta, porque a gente já tinha aquilo, né? Talvez, muitas vezes, como aluno, se a gente tivesse um pouco uma ansiedade de ouvir dela as coisas, né? E ela nos envolvia com isso, né? Ela devolvia a pergunta e aí é como se acendesse uma luz na cabeça da gente, né? Acho essa coisa bem aquariana, assim, de acender a lampadinha, né? De dar aquele flash, né? Eu senti uma afinidade muito especial com ela, instantânea, né? Que não foi a primeira vez que eu a vi, não foi em aula, foi uma outra circunstância, até foi um pouco engraçado. Posso contar? Pode, claro. Na época, a primeira vez que eu vi a Dona Emi, eu não sabia quem ela era. Eu estava na padaria de pão integral, aqui em Porto Alegre, em cima da Dona Edith Trave, ali, a padaria do Carlinhos e Daninha, que tu conhecia, né? Sim, E eu sim. namorava um alemão na época, e daí o Carlinhos disse, leva um pão, leva esse pão. E daí eu estava com o alemão, a gente foi levar o pão, entregar o pão para uma pessoa, né? E a gente chegou lá, entramos pela lateral da casa e entramos na cozinha, uma cozinha grande, assim, que estava cheia de gente. Era uma reunião, e no centro, mais ou menos, tinha essa senhora sentada. A reunião tratava de assuntos até mais administrativos, assim, né? E eu fiquei muito impressionada quando eu a vi, porque, bom, naquela época, talvez seja bom lembrar, assim, eu era completamente yogi e vegetariana, fazia yoga há muitos anos já, e fazia muitos jejuns, e meditava muito, e então estava muito jovem, muito crua também, com a sensibilidade muito aberta. Eu entrei e vi nela uma luminosidade muito forte que eu só tinha visto anteriormente em bebês. Me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto tanta luz assim, emanando, né, de uma pessoa adulta, né? E quando ela falou, eu senti uma vibração especial nela. Ela não estava falando de astrologia, era a formação do CEPEDAC, algo assim, né, de um centro de pesquisa de astrologia. E em seguida a gente foi embora, porque a gente estava meio atrapalhando ali, né? Quando eu saí, é que o alemão me disse quem ela era. E eu disse, agora que tu me diz quem é, eu queria tanto conhecê-la. E flash, corta aí. Anos depois, acho que 1 ano e meio depois, eu já tinha decidido estudar astrologia e ouvia muito falar sobre ela, e peguei um cartãozinho que tinha um desenho aquariano, o nome dela e o endereço,
e fui até lá para buscar aulas. E daí foi a primeira vez que eu falei com ela, sabendo quem ela era, e muito nervosa, assim, ela foi, eu muito nervosa, né, e ela foi extremamente acolhedora, assim, brincando, ela dizia umas piadas às vezes, assim, né, era séria, mas brincava muito também, me explicou como é que as aulas funcionavam, e eu então voltei em março do ano seguinte, porque naquele momento não tinha turma, né, e eu disse, mas eu gostaria de começar já a estudar, como é que eu posso fazer? E daí ela me deu umas folhas com umas cartas que ela trocava com o Aor, o filho dela. Depois eu, através das cartas, fui saber que ela queria que eu datilografasse aquilo. Então, um pouco antes ainda de começar a fazer as aulas com ela, eu comecei a prestar esse serviço, na verdade, eu acho que mais para mim até, porque ali eu comecei a aprender muita coisa dessa correspondência que eles trocavam, né? Muito interessante, assim, foi muito intenso. E depois, em março de 1979, todas as quartas-feiras, eu passei a frequentar a garagem da casa da Dona Emina, no sobrado da Tiradentes, onde a gente se reunia e tinha as aulas, e também trocava muita coisa entre nós, os alunos, né? Uma coisa muito forte, intensa, bonita, e que mudou radicalmente a minha vida, e eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo naquele momento. Uhum. Você, justamente o Sol e o Júpiter, ainda Vênus na casa 5, né? E Aquário, Peixes aí, a característica mesmo da professora, né? Daquela que ensina, que semeia, né? Educere, do latim, educar é semear, né? Cultivar. Então, realmente ela tinha essa vocação, esse dom, né? De despertar e transmitir para as pessoas de uma forma muito livre e espontânea e natural, um conhecimento que até ela mesmo se descrevia. Uma vez ela disse que ela era como um poço, né? Como a lua cheia em Leão, e Saturno e Mercúrio em oposição em Aquário, que ela era um poço que no fundo desse poço corria uma água da sabedoria, do conhecimento, e só que ela não tinha forças para levar essa água para cima. Então que as pessoas, que a lua, o povo, as pessoas, os alunos tinham que jogar o balde para poder colher dessa água. Da mesma forma que você, também eu fiquei muito impressionado quando a vi, ouvi pela primeira vez 7 anos antes, ali, 72, porque eu já havia sonhado com elas, sem saber, em 68, eu tinha 18 anos, eu sonhei que eu ia uma casa no meio de um pequeno bosque, e eu, ao entrar nessa casa, tinha uma senhora sentada numa cadeira de balanço, cabelos brancos, e no canto da sala tinha um enorme livro, quase 1 metro quadrado o livro, e ela disse para mim: nesse livro está a história de todas as pessoas do mundo. Aí eu fiquei impressionado e fui abrir o livro e procurar o meu nome, e era um livro feito assim com folhas como se fosse uma bíblia, né? E com colunas e colunas e colunas de nomes e anos, e até que eu encontrei o meu, só que estava tudo em alemão, e eu não sabia ler alemão, e acordei indignado que eu não tinha conseguido ver meu futuro. E aí, quando eu cheguei pela primeira vez lá na garagem da casa dela, onde eram as aulas, né? Eu tinha sido indicado por uma amiga, a Bita, lá da arquitetura. Eu estava almoçando no restaurante Macrobiótico, ela passou por mim, parou e perguntou se eu queria fazer um curso de astrologia, né? E eu, aos 12 anos, na casa do meu avô, li o primeiros parágrafos sobre o assunto, que meu avô fazia mapas astrais cabalísticos, né, para
amigos e para o meu pai, ele fazia previsões, era um canceriano com ascendente aquário e lua em Libra, né? Então, aquilo me marcou, aquelas poucas frases que eu li sobre os signos, comparados com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos e irmãs, eu percebi que se tratava de uma coisa muito séria e eu fiquei dos 12 até os 22 anos em busca de saber mais sobre isso, né? Até que até que aconteceu esse fato na macrobiótica. E eu disse imediatamente para ela que sim, que eu queria participar. E cheguei lá, então, numa quarta-feira, 20 horas. Eu fui o primeiro a chegar e depois chegaram mais 20 pessoas, mais ou menos. E, de repente, ela entrou na sala e já começou falando, porque ela já era direta, né? Ela já ia desenvolvendo o assunto. E eu, ao ouvir a voz dela, eu comecei a escutar como se fosse uma fonte cristalina, né? Uma água que estava correndo no meio de pedras, no interior de um bosque, e vi que ela era aquela pessoa do meu sonho, né? Então, mais tarde eu fui entender que aquele livro em alemão eram as efemérides, que naquela época não tinha computadores, né? E os mapas eram feitos com tabelas impressas na Alemanha e vendidas por uma loja em Porto Alegre, né? Que era propriedade também de alemães. Livraria Hermann. Como? Livraria Hermann na Isso. Otávio Rocha. Então, acontece que e aquelas colunas com aqueles números e com aquelas informações todas eram as posições dos astros, né, dia por dia, e que com aquela tabela você pode fazer o mapa de qualquer pessoa. Então ali está a história de todas as pessoas do mundo, né? Então, legal. Então eu pensei, né, quando estava lá, bom, eu cheguei numa fonte, eu cheguei tudo que ela está dizendo, ela não leu em livros, são conhecimentos que ela adquiriu vivendo, né? E que é uma coisa assim pura, né? Uma coisa clara, assim, com uma nitidez muito grande com que ela transmitia, né? E então eu pensei, estou numa fonte, né? Estou numa fonte de conhecimento. E aí eu passei a ser sempre o primeiro a chegar às quartas-feiras, até que um dia ela vinha sempre ver quem tinha chegado e disse, o senhor é sempre o primeiro a chegar, né? Eu digo, sou. Daí, se você quer tomar um chá comigo, eu digo, sim, aceito. Aí ela me convidou, entrei na casa dela, sentamos lá no sofá, ela fez uma coisa surpreendente, ela pegou um pêndulo e pediu a minha mão e fez o pêndulo girar ali, quer dizer, botou o pêndulo começou a girar fortemente. Ela falou, o senhor tem uma energia muito forte, né? E eu disse, acho que sim. E assim começou uma amizade, né? E que levou depois a ela me convidar ou me dizer que precisava de alguém para ajudá-la nos cálculos e na datilografia das consultas dela. E isso se transformou numa colaboração de 5 anos, né? Que aí foi que eu aprendi muito escrevendo, né? E como tu também, ela te deu aquele texto para você datilografar, né? E eu consegui, ela falou assim para mim, põe mais um carbono aí, guarda uma cópia para você, porque minhas coisas todas desaparecem, né? E você pode guardar. E eu, de fato, tenho muitas dessas interpretações guardadas, copiadas ali daquelas consultas que ela dava, né? Então, e Você ela também a gravar a partir das fitas, né? No início foram as cartas, depois foram as fitas também, assim como tu narraste. Que bom que tu teve bastante tempo com ela, né, Bola? Eu já estudava astrologia sozinha por livro, né? E ao me deparar com ela, mudou completamente a minha maneira de enxergar e de pensar, né?
Então, os últimos anos, eu comecei a conversar com ela em 78, estudei com ela 79 e 80, e até fiz os mesmos cursos, assim, mais de uma vez, né, em 81, então, 3 anos, né, que eu não fiquei tão perto quanto tu ficava, mas para mim foi muito precioso. Tudo que eu pude compartilhar junto, assim, né, de estar com ela. Às vezes eu ia para lá e ficava no jardim conversando com o filho dela, olhando as rosas. Qualquer coisa que precisasse fazer, eu queria ficar por ali, queria ficar perto dela, sabe? Aí uma das coisas que me marcaram muito, assim, que ela falou várias vezes, né? Foge daquele que te chama ou se chama de mestre, né? Então, ela tinha muita preocupação de não criar ilusões nas pessoas, que ela de se colocar nesse lugar de mestra e no sentido de ser uma guia para as pessoas de uma forma que a fizesse maior ou melhor de qualquer um, né? E, de fato, ela, como tu disse, iluminava, ela esclarecia, ela mostrava mesmo os caminhos, mas ela também dizia, não tem nenhuma pessoa tão sábia que não tem alguma coisa a aprender, né? E não tem nenhuma pessoa tão ignorante que não tem alguma coisa a ensinar, né? Então, ela tinha essa capacidade de ser muito simples, né? De ser muito humilde, assim, de ser muito acessível, e ela não deixava ninguém sair de lá sem uma orientação, né? Sem um atendimento, sem uh, uma resposta, né? Ela era muito disponível sempre e solidária, né? Com muita compaixão, com muita empatia por todas as pessoas, né? Por todas as formas, por todas as manifestações, né? Então, é, essas características delas são justamente, né, aquarianas mesmo, né, de essência, e ela teve muitas coisas que ela só disse em aula ou às vezes pessoalmente, como foi comigo, sobre a era de Aquário. Então, eu queria saber o que você colheu disso, né? Vamos aproveitar esse momento aqui para falar um pouco sobre essa questão da era de Aquário, que houve uma grande polêmica aí, que essa conjunção Júpiter-Saturno seria o início da era de Aquário. Então, eu queria saber o que tu pode acrescentar aí sobre isso. É muito confusa essa questão da conjunção Júpiter-Saturno, né? Que, aliás, se deu no grau zero de Aquário, quando, na verdade, e do signo de Aquário, né? Quando, na verdade, o início das eras é marcado pelo ponto vernal tocando os últimos graus da constelação de Aquário, seria o caso, né? E a Dona Emi sempre trazia a ideia dessa mistura das duas eras, né? Que a gente estava estávamos e estamos na passagem da era de peixes para a era de aquário, que a gente estava mudando da casa de peixes, no sentido de casa mesmo, de habitação, né? Para casa de aquário, e que a gente tinha muita coisa da casa onde a gente morava, em Peixes, que a gente ainda tinha que rever e que tratar, e que, ao mesmo tempo, eliminar também, para não levar para a casa nova, mas que a gente já estava começando a arrumar a casa nova, que muitas coisas já estavam sendo construídas e organizadas, e me parece um exemplo claríssimo, assim, desses tempos que nós vivemos de passagem, em que essas forças estão misturadas. A gente vê toda uma evolução tecnológica que
que tem bastante a ver com princípios aquarianos, né, de ciência, de conhecimento, e ao mesmo tempo, a necessidade de desenvolvermos mais compaixão, tu disseste essa palavra, né, que é muito clara também no mapa dela, com Vênus em Peixes e o Netuno no signo de Câncer bem elevado, lá na casa 9, né, ela vem trazer para o estrangeiro, né, tanto uma mensagem plutônica de transformação, com o Plutão em Gêmeos, né, através da palavra, da linguagem, mas também o afeto, o amor universal de Netuno, que tem a ver com o signo de Peixes, no signo de Câncer, um outro signo de água, de aproximar as pessoas, de unir, como se reunisse ao redor de uma fogueira, né, e também esse poço que tu fala, né, que ela trazia a ideia do poço, que é uma coisa bem aquariana também, a mistura da energia afetiva com o conhecimento, e o conhecimento transmitido de uma forma amorosa. Isso também me parece muito, isso, passar do peixes para o aquário, né? O amor universal do peixes, o amai-vos uns aos outros, e a caminho da fraternidade universal do aquário, né? Como que a gente vai ver o outro como um irmão se a gente não tem compaixão pelo outro? Como vai ser fraterno sem compaixão, né? Da casa de peixes para a casa de aquário. E ela também, explicando peixes, né, ela mostrava que toda a era tem um ponto de crise, né, que é onde o polo oposto se, digamos, se apaga ou fica na sombra. Então, a Inquisição e todo aquele período de obscurantismo na metade da Era de Peixes, ela dizia que em Aquário isso está ligado com ligado com o leão ir para a sombra, né? Então, as questões de valores individuais podem ficar esmagados pelo coletivo, né? Pela pessoalidade da tecnologia, e que já está acontecendo isto, né? Um afastamento. Exatamente. Outro exemplo também que ela citava da Revolução Francesa, né, que tinha como mote, como divisa, igualdade, liberdade e fraternidade, e que depois se tornou uma ditadura e um terror em nome de uma verdade, né, ou de um ideal que acabou em guilhotina, em uma matança que até levou a vida dos próprios líderes da Revolução. E depois veio o lugar, voltou o Leão, né, com o Napoleão, o leonino, que se coroou a si mesmo imperador, né? Então, e de certa maneira, até hoje nós estamos nessa questão, né, do poder e da coletividade, né, da liderança do grupo, né? Quem são os que seguem e os que lideram. Então, se iludem, né, as pessoas que acham que Era de Aquário será a solução e a libertação e a redenção de toda a humanidade. Isso não vai acontecer. Nós vamos continuar tendo os confrontos e os embates entre a cultura e os instintos, né? Então, isso no campo aquariano, leonino, está exatamente nesse aspecto do indivíduo e da coletividade, do peixe e do cardume, né? Então, ao mesmo tempo de nós é uma individualidade única, também somos cópias, né? Em grande escala, em grandes rebanhos, em grandes manadas, em grandes cardumes, como os peixes, como né, os cavalos, como
uma manada de bois e de vacas, assim, nós também somos coletivos, né, e movidos por instintos tanto individuais quanto sociais, né? Então, na era de Aquário, esse confronto entre essas duas coisas, essas duas tendências, as duas pulsões, será sempre muito intenso. As individualidades e o coletivo, né? O grupo e o indivíduo. Sim, ela dizia que na era de Aquário, né, nós vamos ter uma... Mano, só tô eu aqui, né? Ninguém conseguiu entrar. 118 anos a dona Emi. Tem pessoas vendo. São 118 anos da dona Emi. Então, e Mercúrio com a Lua continua funcionando, né? Assim. Então, isso daí da Peixe, Leão e Aquário, né? E com Escorpião no meio do céu, né? Era de Aquário. Ela dizia que os governos, né, vão ter que se organizar em coletivos, né? Porque esse modelo de presidir e liderar e conduzir por tanto tempo, isso não vai ser mais possível, né? Então, nós teremos pela frente aí muitas transformações. Outra coisa que ela se referia que a ONU, que foi fruto das duas guerras mundiais, né? Vai se tornar no futuro um governo mundial planetário, que vai chegar a um ponto que, por cataclismas ou conflitos, a humanidade vai ter que abrir mão de fronteiras, de bandeiras, de passaportes, e vai se unir para sobreviver, né? Então, ela já dizia que a sobrevivência da humanidade vai depender dessa união. E ela se referia a isso também com o touro na casa 4, que ela disse que as mulheres e as famílias queriam fazer frente ao poder desmedido das corporações, das instituições, dos governos, né? Então, ela já também prenunciado essa importância do feminino, da mulher e da família como uma força moderadora, né, das transformações e das imposições que as grandes estruturas administrativas, políticas e corporativas iriam impor ao mundo, né? Os Gêmeos, na casa 5, os relacionamentos mais igualitários e com mais afinidade, com participação dos filhos nas questões da família, e não uma hierarquia dentro da família também, né? Isso, como era na era de Peixes, né, havia uma hierarquia familiar, né, do pai, da mãe, dos papéis, e enquanto que na era de Aquário isso iria se romper, né? Os filhos sendo ouvidos, né, com os Gêmeos, né, na 5. Isso. Então, enfim, esses são... E é interessante também, ainda no mapa dela, essa mútua recepção de Urano em Sagitário, né? Com o Sol e o Júpiter em Aquário. Quer dizer, Urano está no signo de Júpiter e Júpiter está no signo de Urano. Então, e os dois estão em graus, né? Junto com o Sol. Então, também essa característica extremamente intuitiva, né? E que o marido dela reconheceu, o Albert Raymond Costet de Mancheville, que estudou astrologia, conhecia muito, e disse para ela que ele ensinaria para ela somente signos, planetas, casas e aspectos, e ela tinha que desenvolver sozinha as características e os perfis e as previsões. E disse para ela que ela iria criar uma nova forma de
de interpretar e de olhar, né, esse simbolismo, o que de fato se confirmou, né? Então, é interessante que ela nunca leu livros de astrologia, né? Ela nunca se moldou, né, por aquilo que já existia. Ela realmente pensou e aprendeu com os clientes, com os alunos. Ela dizia: meus clientes, meus alunos são meus mestres, né? Aí que eu mais aprendo. E depois com a natureza, com Uhum. com o jardim dela, né? Assim, ela observava, tipo outro aquariano, Darwin, né? Também, que tirava conclusões baseado no jardim dele, né? Não precisava ir muito longe para ver as metáforas, né, da natureza. E isso é uma coisa que ela sempre se valeu, né, de fazer essas comparações e criar atribuições e símbolos que deixavam as coisas todas mais claras, né, e mais fáceis de você entender, né? De entender baseado na própria vida e nas experiências diretas, né? Que, Isso. eu, que isso também, né? Esse aprendizado de fazer os mapas das pessoas conhecidas. Às vezes, quando alguém me pergunta, eu quero estudar astrologia, como faz, né? E uma das primeiras coisas, me parece, pelo que eu aprendi com ela, é fazer o seu próprio mapa e buscar conhecê-lo, e das pessoas com quem convive, dos amigos, dos familiares, e observando as coisas acontecendo, não tentar impor nenhuma teoria às pessoas, né? Taxar as pessoas de coisas baseadas nos signos, né? Então, Ela nunca julgar ninguém, né? Mas compreender as pessoas. nunca se referia a alguém pejorativamente ou sempre procurando entender qual é o significado, qual é o papel, qual é por que aquela pessoa era daquela forma e tinha aquelas atitudes ou características, né? Então, é, ela uma vez disse claramente: não existe um modelo do ser humano perfeito, Uhum. né? A natureza é o maior astrólogo que existe, né? Então, não somos nós que vamos dizer que está certo, que está errado, e o que é ruim, o que é bom, porque não é isso, né? A nossa busca, a nossa procura é de entender e ser capaz de aceitar e de, a partir disso, agir. Então, quando você se conhece, se reconhece e se aceita e se integra com o todo, com a natureza, você se harmoniza, né? Você consegue viver melhor consigo mesmo e com os outros, né? Então, você sabe que tu não pode esperar, como ela mesma dizia, tu não pode esperar que um coqueiro se comporte que nem um bambu, né? Então, um é duro, rígido, alto, reto, e o outro é flexível, elástico, oscilante, né? É o Gêmeos e o Sagitário, né? Então, ela falava que o bambu era o Gêmeos e o coqueiro o Sagitário. Um vai reto e direto para o alto e o outro se curva no vento, enquanto que o coqueiro, se ele tiver muito exposto, ele quebra, né? Então, ela sempre ensinava com essa sabedoria da natureza, né? De ver comparações e ver símbolos nas manifestações e nos acontecimentos, né? Bom, nós estamos chegando aqui ao final. Quero te agradecer muito a tua disposição de participar. Futuramente Sempre um podemos prazer fazer, compartilhar vamos fazer do outras, vamos fazer outras mesas de, de debate, de troca de informações, né? Que isso é o que mantém vivo, né, a memória, a história, a trajetória, o trabalho de uma pessoa tão grandiosa, assim, tão generosa e que agia e se colocava sempre como uma servidora, né, sempre pronta para verter, mesmo com a ânfora, né, o jarro do aquário, sempre pronta para
para dar aquilo que ela tinha para oferecer. E ela, quando eu compilei, né, a primeira apostila dela, que deu origem ao Luz e Sombra, né, que é o primeiro livro que foi publicado, ela não queria assinar, ela não queria que aparecesse o nome dela, né? Então, eu conversei com ela, ela disse, não, mas isso tudo aí eu recebi por inspiração, em sonhos, eu sou apenas uma transmissora desse conhecimento. Eu disse para ela, não, mas, dona Emi, a senhora teve o mérito de ser esse canal. E esse mérito a senhora conquistou com muito trabalho, com muita dedicação e com muito sacrifício. Então, o seu nome merece estar ali, né? Aí ela aceitou e me deixou botar, porque ela não queria de jeito nenhum que tivesse autoria, que fosse uma coisa da coletividade, da humanidade, né? Então, essa era a dona Emi, né? Tinha esse espírito, e existem muitas histórias para serem contadas ainda que eu testemunhei, o que ela me contou, coisas, passagens da vida dela que são muito instrutivas, né? À luz do mapa dela, né? Então, ela contava, por exemplo, que ela disse numa palestra em Porto Alegre, na época da guerra, que a guerra tinha começado, que Hitler não deixaria a Alemanha pedra sobre pedra, que seria uma liderança que iria causar destruição de todo o país. E o pai dela era representante dos aposentados alemães no Brasil, e ele tinha que constantemente ir à Alemanha para resolver problemas sobre isso, e ele foi levado à Gestapo, né, a polícia secreta da Alemanha, e lá mostraram um dossiê com tudo que ela tinha dito em Porto Alegre, né? Tinham espiões aqui na cidade que informavam tudo o que acontecia. E aí ele disse, bom, isso é a opinião dela, né? Ela tem direito a pensar o que ela quiser. Essa é a opinião dela. Foi assim que ele se saiu, né? Então, tu vê que, aliás, ainda, ela, quando estava em São Paulo, ela tinha um astrólogo mais velho, alemão também, que ela ia visitar e mostrava os mapas dos clientes para ver o que ele dizia, né? Ele chamava a atenção de um ponto, de outro, e esse se tornou nazista, né? E ela conseguiu o mapa do Hitler e ela levava os mapas sem nomes para ele ver, né? E ele colocou o mapa dele no meio dos outros, e aí quando chegou no mapa do Hitler, ele olhou e falou, onde a senhora achou esse assassino? Aí ela disse, esse aí é o Führer, né? Esse é o Hitler. Aí ele ficou indignado, ela contava que ele ficou totalmente injúria, porque foi ele mesmo que disse, né? Não foi ela que falou, né? Ele mesmo definiu. E aí disse para ela não voltar mais lá, que ele não ia ensinar mais nada para ela, e ela foi embora, disse, também não quero nada com nazistas, né? Então, você vê a perspicácia dela, né? De levar a própria pessoa, ele mesmo, a falar o que era, né? E que ele não queria ver ou não queria aceitar, né? Então é isso, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram e até uma próxima ocasião. Muito grato a você, Amanda, pela participação, e vamos em frente. Agradeço, até breve. Até a próxima. Até a próxima aí. Aproveitem bem essa lua nova em Aquário, cheia de planetas em Aquário. Temos a lua nova.